noite. Testando aqui o som, boa noite. Alguém já está conectado aí? Ainda não? Vamos dando tempo para todo mundo conectar. Ainda. Opa, uma pessoa que entrou no YouTube, boa noite. Tudo bem? Você me ouve bem? Vamos lá. Espero que vocês a Natália, oi Sandra, tudo bom? Schweitzer, Eva, Evinha, acho que é Eva, né? Dani, vamos combinar, hein, Sandra? Só falta a data agora, né? Eu não consegui responder, tava na correria, chegando em casa. Vocês no hospital, não sei se todos os hospitais estão usando os mesmos termos, mas surgiram novos verbos agora. A gente tem quando a gente separou alas do hospital para o Covid, a gente daqui a pouco estava começando a falar assim, virou Covid, e agora que não estão e agora que está diminuindo a demanda por leitos Covid, a gente está usando a expressão descovidar. Então nós estamos descovidando alas no hospital, descovidando, não é desconvidando. E problemas aqui no computador. Ai, por favor, vai. Hoje não. Sério. Vocês no Insta estão pegando direitinho? Porque deu um problema aqui no YouTube, eu vou reiniciar. Tentar reiniciar. Deu alguma zica aqui, não sei o que foi. Não sei qual foi o problema. E aí, vocês estão ainda, tá tudo ok no... Opa, ainda bem. Deixa eu só arrumar de novo aqui. Saiu, foi tudo aqui. Aí. Já a gente começa, tá? Deixa eu só arrumar isso daqui. Então, como eu estava falando, a gente está descovidando agora alas e dá um trabalho gigante e tem que discutir, porque às vezes as pessoas acham, sei lá, é porque assim, não é que elas não têm culpa também, ninguém é obrigado a saber como é que funciona, né? Mas é complicado você transformar alas e destransformar alas com doenças infecciosas, porque você não pode fazer aos poucos isso. Porque você não pode misturar os dois pacientes. Então você tem que esvaziar toda uma ala para depois colocar o paciente ou contaminado ou descontaminado. Porque você não pode ir fazendo aos poucos, porque senão você vai misturar o paciente contaminado com descontaminado e vai contaminar quem não estava. Então, vamos lá.
E aí, Diego? Tá sumido, rapaz? Não. Será que vai dar errado hoje o YouTube, hein? Olá, Daniele. Tudo bem? Oi, Ni. Como é que tá aí, Brasília? E a Juju? Como é que tá? Responde, Ni, tô esperando. Ah, a Júlia te deu uma canseira, foi? Ora. E criança vai fazer o quê? E criança vai fazer o quê? Eles foram feitos para quê? Para dar canseira. Ora, mas... Gente, que dificuldade tá esse YouTube aqui, viu? Mas enquanto eu vou tentando aqui, vou falando para vocês. Então, aqui em Fortaleza, então, né, no HGF, que é onde eu trabalho, a gente está começando a... Porque o hospital tinha virado quase inteiro Covid, quase inteiro. E agora a gente está descovidando, né? Então... Então a gente... Oh, gente, tá ruim aqui. Tô quase desencanando do YouTube aqui, viu? Acho que eu vou gravar aqui e depois eu vou passar pro YouTube. Bem... Última tentativa, tá? Última tentativa. Tão difícil. Começou? Vai começar, filha. Tá. Tira aqui. Tira, Kira. Tem uma cachorrinha aqui, chama Kira, que eu apelidei de Maluquira. Pronto, isso aí. Vamos começar, não vai ter YouTube hoje. Deixa eu fechar isso aqui, porque senão isso aqui vai ficar me desconcentrando. Então vamos começar o nosso estudo hoje. Vamos orar então? Oremos. Nosso bom Deus e nosso tão amado Pai, agora, Senhor, que estamos diante de Ti para estudar a Tua Palavra, queremos pedir ao Pai que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Que o Senhor nos conduza, nos impressione, nos faça ouvir a Tua voz, o Senhor nos oriente, nos ensine, abra os nossos corações, as nossas mentes para o que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos e já agradecemos que a gente sabe que o Senhor vai nos responder em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como eu vim anunciando há muito tempo já, a gente vai começar a parte mais... talvez a parte mais importante do livro do Apocalipse. Tá? E vamos lá, capítulo 12, mas antes de
começar realmente o capítulo 12, vamos ler o último verso do capítulo 11, tá? Vamos lá, ó. Verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Se você pega aqui e vai lá para Isaías 66, você vai encontrar um verso que, ou melhor, dois versos que lembram essa transição entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Olha aqui o que fala, capítulo 66 de Isaías, olha que interessantíssimo isso, hein? Capítulo 66 de Isaías, verso 6. Olha aqui, ó. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo. Notem que a gente acabou de ler o quê? Ó, abriu-se então o santuário de Deus, o templo, que se acha no céu. Foi vista a arca de aliança no seu santuário. Então a gente está falando de quê? Do templo. E o que acontece logo em seguida? Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Tá? Olha o que acontece agora. Voltando lá para Isaías 66. Ele lá, ó. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor. Quando a gente ouve aqui trovões e tudo mais, lembra também a manifestação de Deus. Aliás, na Bíblia, a teofania, né, a manifestação de Deus, ela sempre vem acompanhada desses fenômenos, né, trovões, relâmpagos, terremoto e tudo mais, né? Então, aqui, ó, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Olha o que vai falar agora, no verso 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Agora, no capítulo 12, olha o que a gente começa a ler, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto. Uma ligação com o capítulo... Vocês notem que essa ligação que a gente tem aqui é uma ligação que acontece no capítulo 66 de Isaías. Me impressiona essa unicidade da Bíblia e como João ele usava o Velho Testamento para se comunicar no livro de Apocalipse. Mas vamos voltar propriamente aos versos do livro do primeiro verso do capítulo 12 de Apocalipse. Vamos lá. Viu-se um grande sinal no céu. Lembrando que essa palavra, esse sinal, que vem semeion, ele é um símbolo. Ele não significa uma coisa literal, é um símbolo, tá certo? A gente já falou sobre isso até lá no começo do livro do Apocalipse. João fala que a mensagem seria dada para ele em sinais, em símbolos. Então viu-se aqui um grande sinal, um grande símbolo. Então vamos lá, se é um símbolo, o que a gente vai ver agora não é literal, ele está simbolizando alguma coisa, tá? Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Se é símbolo, o que mulher normalmente representa quando ela vem na Bíblia como um símbolo? Símbolo, geralmente ela é símbolo do quê? Ó, Isaías 54, versos 5 e 6 diz assim, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Olha aí, mulher. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o nome do marido. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Isso aqui é Deus falando para o povo de Israel. Se a gente
procurar outros versos, por exemplo, em Jeremias, capítulo 3, verso 20, olha o que fala lá. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então, mais uma vez, a Bíblia usando a expressão da mulher como povo de Deus em relação a Deus. Não é só isso. Tem mais versos. Ezequiel 16, verso 8 a 14. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. É tão interessante esse verso aqui. Ele fala de Deus vendo a mulher, só que essa mulher é o povo de Israel, nua, e ele vai lá e ele cuida dela e tudo mais, depois ele casa com ela. É muito bonito. Essa figura que ele usa. Oséias, por exemplo, Deus faz Oséias casar com uma prostituta só para que Oséias, a vida de Oséias com essa prostituta fosse um símbolo do relacionamento de Israel com Deus, porque Israel se prostituía com outros deuses. Vamos lá. Mas não é só. Amós também tem. Amós, por exemplo, verso 5 do capítulo 2 diz: caiu a virgem de Israel. Agora, no Novo Testamento também tem. No Novo Testamento também tem. 2 Coríntios 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado por vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Isso era Paulo falando sobre a igreja, que ele estava preparando a igreja para apresentar para Deus como quê? Como uma noiva, uma virgem pura. Não é só isso. Efésios 5, verso 25 até o 32 fala também disso. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E ele continua aqui, ele vai falar sobre essa relação. Quer ver, ó? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E ele continua essa relação de Jesus com a igreja, comparando com a relação do homem com a mulher, né? Então essa mulher aqui é o povo de Deus. Esse povo de Deus aqui, quem é esse povo de Deus? Nós vemos aqui que na Bíblia tanto é o povo de Deus do Velho Testamento como no Novo Testamento. E aqui, quem será? É o povo do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Olha aqui, ó. Essa mulher, ela é vestida do sol com a lua debaixo dos pés, né? Esse brilho, né, do sol já foi comparado com a luz do Evangelho. A gente já estudou sobre isso no Apocalipse, né? E a lua que reflete, né? A lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, né? E uma coroa de 12 estrelas. Essa coroa, ela não é a coroa... Ai, gente, me deu branco agora, peraí. Diadema. Porque tem duas palavras que simbolizam coroa na Bíblia. Diadema e Stéphanos. Diadema é a coroa real dos reis, das rainhas, é a coroa que simboliza realeza. E Stéphanos é a coroa que simboliza vitória, porque na verdade, naquele tempo, os gregos criaram, né, essa tradição de quem era vitorioso ganhava uma coroa, né? Pra gente, na verdade, essa coroa ela tem muito mais a ver, se a gente fosse comparar com os nossos dias de hoje, é como se fosse uma medalha. Entenderam? Pra gente entender, essa coroa é como se fosse uma medalha. Então é como se essa mulher ela tivesse uma coroa, uma medalha com 12 estrelas na cabeça. Uma medalha, isto é, um símbolo de quê? Não de realeza, mas de vitória. Tá? E 12 remete ou às 12 tribos ou ao povo, se for o Novo Testamento, aos 12 apóstolos. Mas aí a gente ainda não tem a resposta se essa mulher é o povo de Deus do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Vamos continuar? Verso 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Detalhe, tá?
Na Bíblia, em nenhum momento, a mulher que está para dar à luz, o sofrimento dela, as dores do parto, são comparados a tormentos. Dores do parto não são tormentos, significa que algo a afligia, algo a atormentava, a torturava nesse processo de dar à luz. Quem é que vai dar à luz aqui? Quem é que está aqui perseguindo, afligindo o povo de Deus? E quem é esse que deu a luz ao povo de Deus? Vamos lá? Aí, nessas horas, é fantástico. A gente está no último livro da Bíblia, no meio do último livro da Bíblia. Vamos para o capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia. O que é que vai falar lá? Olha lá. 3, verso 15. É curtinho esse verso, mas é impressionante como eles se complementam aqui. Vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Vamos agora contextualizar aqui. Aqui é Deus falando com duas pessoas. Especificamente, nesse momento, ele está se dirigindo à serpente, aquela que tentou Eva a comer do fruto e Eva levou lá para Adão, tá certo? Então, ele está falando com a serpente. Olha o que ele fala para a serpente. Eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. Já aprendemos quem é a mulher. Então, a serpente seria inimiga do povo de Deus. Olha aqui. Entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher. O descendente. A mulher de Apocalipse, ela não está prestes a dar à luz, ela não está em trabalho de parto. Só que essa mulher, ela é inimiga da serpente. Por isso, dá para entender que a serpente está perseguindo essa mulher. Por quê? Porque ela não quer que o descendente nasça. Por que ela não quer que o descendente nasça? A frase seguinte aqui. Este, isto é, o descendente, te ferirá a cabeça. Para matar uma serpente, o que você tem que fazer? Você tem que ferir o quê? A cabeça. Se você fere qualquer outra parte do corpo, você corre o risco ainda de ser picado e morto. Se você quer matar a serpente e não correr nenhum risco, mais nenhum, você tem que ferir o quê? A cabeça, porque é uma ferida de morte. Olha isso. Gente, ele se complementa. Se você não sabe interpretar o verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, pega lá e vai para o Apocalipse, que agora faz todo sentido. E diz aqui que o descendente feriria a cabeça da serpente, isto é, uma ferida de morte, mataria a serpente, mas a serpente também feriria o descendente da mulher. Voltando agora para o Apocalipse, agora vai fazer todo sentido. Apocalipse. Vamos lá. Então, e achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz a quem? Aquele que vai acabar com a serpente. E quem é que está fazendo tormento a ela? É Satanás. Quem é aquele que desde do tempo de Eva, até Eva pensou que Caim, que era o seu primogênito, seria esse daqui? Por causa dessa frase que Deus cunhou e falou para a serpente. Jesus. Não foi ele que fez, que acabou com Satanás, com os planos de Satanás? Vamos lá. E eu não estou dizendo, se você não quiser acreditar em mim, só continuar aqui que a gente vai chegar nesse ponto aqui. Viu-se também outro sinal, outro símbolo. Lembra? O primeiro sinal, símbolo, outro sinal no céu. Então é outra coisa que é um símbolo. E eis um dragão. Tá certo? Então não é um dragão uma coisa literal. Ele vai simbolizar alguma coisa, não um bicho agora. Tá certo? Um dragão grande, vermelho. O dragão, ele era um animal místico.
mítico do Velho Testamento, tá? Ele foi comparado, por exemplo, no Êxodo, ele foi comparado, por exemplo, o faraó foi comparado a Leviatã. São dois animais, Acabe e Leviatã, tá? São dois monstros e que são relacionados com o dragão, então são animais míticos e enfim. E esse dragão, qual era a característica? Primeiro, grande, da imponência, né? Grande imponência. Vermelho, que lembra, como a gente já viu em outras partes do Apocalipse, lembra o quê? Sangue, derramamento de sangue, sanguinolência, né? Morte, tá? 7 cabeças. O que tem de 7 cabeças que eu lembro aqui? Eu lembro de 7 cabeças, por exemplo, lá em Daniel tem o leopardo com 4 cabeças. A gente sabia que o leopardo simbolizava o reino da Grécia e as 4 cabeças simbolizavam os 4 generais de Alexandre o Grande. Então aqui provavelmente são, assim como os 4 generais eram os 4 instrumentos, eram 4 forças, 4... como é que eu vou dizer? Quase subalternos, como se fossem braços, né, só que aqui no caso é cabeça, né, de Alexandre. Aqui, provavelmente, essas 7 cabeças são 7 instrumentos, 7 poderes, talvez 7 nações, que o dragão usa para exercer o seu poder. 10 chifres, e aí faz também mais uma referência aqui ao livro de Daniel, onde o animal terrível e espantoso tinha 10 chifres, né? E nas cabeças 7 diademas. Agora não é mais a coroa da vitória, que é Estéfanos, é diadema que é real. Só que, peraí, a gente sabe que Satanás ele não é rei. Ele não é rei. Ele é um usurpador, né? Então, isso daqui mostra mais uma vez como Satanás ele é falsificador. Ele quer ser realeza. Ele quer vender a imagem de realeza. Mas ele não é. Ele não é. E olha o que é o dragão, mais obras desse dragão, né? Que é um símbolo de alguém, né? Que é Satanás. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu? Vamos ver aqui, estrelas. Estrelas na Bíblia normalmente simbolizam o quê? Anjos, tá certo? Jó, por exemplo, fala que, lá no capítulo 38, verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, estrela não canta, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, né? Eram os anjos que cantavam e adoravam a Deus na criação. E eu apaguei aqui, peraí. A gente tem aqui em vários outros momentos, mas, por exemplo, Satanás é visto como a estrela, né, da manhã que se corrompeu e tudo mais, que era Lúcifer, né, o termo, a estrela da alva, Lúcifer, enfim. Então, e aqui mais uma expressão, a cauda arrastava a terça parte. A gente já viu em outro capítulo, não estou lembrando exatamente aqui, de Apocalipse, que o poder do escorpião estava onde? Estava na cauda. Ele arrastava, né? Ele destruía, por quê? Porque ele enganava. Ele enganava. Os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz. O que ele queria? Matar o filho dela, Jesus. Satanás, primeiro ele perseguiu a mulher. Por quê? Porque ele não queria nem que ela chegasse a dar luz. Mas, se fosse dar luz, ele queria matá-la. Gente, mais literal que isso, do que Herodes mandando matar as crianças de Belém, impossível, né? Impossível. A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Parece que assim, é quase literal, né? Se não fosse falando de um dragão e tudo mais, seria. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Olha aqui.
Jesus, agora dá para ter certeza que é Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ó, a gente já leu esse salmo, mas se a gente for lá pro Salmo 2, tá certo? Que é um salmo bem cristocêntrico, é bem messiânico. Fala assim, a partir do verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí, se você continua, você vai lá para o verso 9 e fala assim: com vara de ferro as regerás, está falando das nações, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, esse filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus ressuscitou e foi para o céu, né? Mas é interessante você perguntar assim, mas não vai falar nada da obra de Jesus aqui na Terra? Sendo bem direto, João já tinha escrito um livro que falava sobre a obra de Jesus aqui na Terra, o Evangelho dele, né? Aqui ele estava escrevendo, ele está falando sobre a obra de Jesus no céu, tá certo? Então, por isso que ele não se deteve tanto nisso, porque aqui ele está se centralizando na obra de Jesus no céu. Verso 6. A mulher, porém, porque Jesus foi para o céu, mas a mulher ficou. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Vamos lá, por partes, tá? Então a gente já sabe que essa mulher, até o começo, até esse último verso aqui, era o povo de Israel, do Velho Testamento, porque Jesus nasceu de dentro do povo de Israel. Ele era judeu, foi circuncidado, foi apresentado no templo como um judeu, tá certo? Mas, o que acontece? Depois do sacrifício dele, depois de terminada, aí eu vou bagunçar a cabeça de alguns talvez aqui, depois de acabar aquelas 70 semanas e tudo mais, o que acontece? Esse povo, essa mulher não é mais a mulher Velho Testamento, não é mais a velha. Vocês estão me ouvindo? Agora, que deu uma queda aqui na... Respondam se vocês estão ouvindo, para eu poder continuar. Oi, Dida, Sérgio, Belinha. Quem tá aí, me responde. Vocês estão vendo? Oi, Radassa, Babi. Valeu, então. Valeu, Shirley. Saudade. A mascarada. Beleza, então. Vamos continuar aqui. Show. Então, vamos lá. Então, essa mulher era mulher Velho Testamento e agora é mulher Novo Testamento. Tá certo? É a mulher igreja, não é mais a mulher povo de Israel do Velho Testamento, Velha Aliança. É a mulher igreja. Essa mulher... Aí é interessante que ele... Olha a expressão, fugiu para o deserto. Lembra também o quê? O povo saindo do Egito, fugindo do faraó, e Deus levando o povo para o deserto. E o que ele fez com esse povo no deserto? Oi, Mica, o que ele fez com esse povo no deserto? Ele sustentou esse povo no deserto com maná e com água que ele tirava da rocha e o maná caía do céu. E olha o que acontece aqui, ó. Onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse. A mesma figura, o que foi literal lá, agora simbólico aqui, que a sustentasse, mas durante quanto tempo? 1260 dias. É impressionante como existe essa repetição. Primeiro a gente viu que as testemunhas testemunharam em pano de saco por 1260 dias. Lembra? Tá? Aqui a mulher ficou no deserto por 1260 dias, por quê? Porque ela estava sendo perseguida pelo dragão. A testemunha também
pano de saco, né? Tava em situação desfavorável. 1260 dias. Eu acho fantástico isso, como é tudo bem amarrado. Lá no livro de Daniel, ele fala, né, quando ele está falando sobre a ponta pequena, que ela... E cuidarás e mudar o tempo e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio, 1260 dias. Lembrando que 3 anos e meio também foi o tempo de ministério de Jesus aqui na Terra, né? Então esse tempo de ação do dragão aqui por 1260 dias é mais uma falsificação, de Satanás, né? Tentando imitar o nosso Jesus. Vamos aqui para a segunda parte, senão a gente não acaba... Pelo menos a segunda parte eu queria ver com vocês hoje. Houve peleja no céu. E essa parte aqui, ó... Oi, Valdemir. E essa parte aqui é bem interessante. Vamos ler aqui. E eu sei que, como eu, muitos de vocês tiveram o mesmo estudo sobre essa parte aqui da Bíblia. Ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Como é que eu tinha aprendido? Eu aprendi o seguinte, que quando Satanás, ainda Lúcifer, lá no céu, quando ele se corrompeu, da forma como é descrita no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, quando ele se corrompe e ele seduz a terça parte dos anjos e tudo mais, o que acontece? Lá fica insuportável a situação e existe um conflito no céu e ele é expulso do céu. Eu tinha aprendido assim. Quando foi isso? Foi antes de se criar o mundo, foi quando Satanás se corrompeu. Quando Lúcifer se corrompeu e virou Satanás, digamos assim. Eu tinha aprendido assim. Eu não sei se vocês aprenderam da mesma forma. Mas não é bem isso. Esse verso, quer dizer, aconteceu isso, mais ou menos isso, mas esse verso não está descrevendo isso. Vamos entender aqui, ó. Vamos lá, vamos por partes. Houve peleja no céu. Miguel é Jesus, tá certo? Aqui, Miguel ele é apresentado em outros lugares, ele é apresentado principalmente no livro de Daniel, tá certo? Mas tem uma parte de Daniel, no capítulo 12, que fala que deixa bem claro que Miguel é Jesus, tá certo? Houve peleja. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás, que como já está dizendo aqui embaixo, também pelejaram o dragão e seus anjos. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E foi expulso. Esse expulso aqui, ó, presta atenção. João 12:31. Evangelho agora, João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, Jesus falando, e agora o seu príncipe será expulso. O mesmo raiz aqui, balo, que é de expulsão aqui, tá? Se você pegar esse termo, né, essa expulsão, no Novo Testamento ele tem 2 princípios. Um é ser excomungado e o segundo é ser judicialmente punido, tá? Guarda aí. Então ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente. Esse verso é super importante porque ele identifica Satanás nas suas várias formas e símbolos. Então o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Diabo e Satanás é interessante, porque Diabo, a palavra é diabolos, que é caluniador, difamador, tá certo?
E Satanás é o quê? É adversário. Então, um faz acusações e o outro é adversário. Então, basicamente são as duas principais faces de Satanás, tá? O sedutor desse mundo. O sedutor, ele enganou, por exemplo, o primeiro grande engano foi enganar a Eva, né, prometendo uma coisa que não era verdade, o grande engano dele. Mas também se a gente for... Ixi, a gente não tem muito tempo, mas por exemplo, 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, ou melhor, sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, isto é, ele quer nos enganar. 2 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse verso aqui dá para fazer um estudo só sobre ele. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz no verso 14 do mesmo capítulo. Efésios 6:11, revestidos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ok? Então ele é o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Mas espera aí, quando foi que Jesus recebeu essa autoridade? A gente já estudou aqui, capítulo 5 de Apocalipse. Foi depois que ele ressuscitou. Foi aí que ele recebeu essa autoridade. Então a gente não pode... E olha, vamos continuar aqui, ó. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Só me diz uma coisa. Como é que ele poderia ser acusador se a terra não tinha sido feita ainda? Estão entendendo? Aqui, por exemplo, essa grande voz do céu. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Provavelmente essa grande voz são os 24 anciãos. E a gente já estudou sobre os 24 anciãos. Provavelmente esses 24 anciãos são o quê? São seres humanos que ressuscitaram na vida de Jesus. Então eles são seres humanos. Por isso que eles falam agora veio a salvação, poder, foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então é no plural, nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Se você pegar também nessa mesma linha aqui, o trono de Deus, na descrição do trono de Deus tem os querubins que ficam cantando dia e noite, fala que é dia e noite, louvando a Deus dia e noite. Satanás, ele também tem um trabalho diuturno e noturno. Ele não para, mas não é louvar a Deus, é acusar. Acusar quem? A mim e a você. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o que acontecia? E a gente sabe que ele fazia isso. Como é que eu sei que ele fazia isso? Vai para Jó. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Jó, se a gente for em Jó... Caramba... É no comecinho de Jó. Espera aí. Mas enfim, eu vou falar os dois, principais aqui, Tá aqui. Jó, capítulo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás veio de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele começa a acusar aqui quem? Jó. Então ele não tinha sido expulso do céu aqui. Entendem? Se você for em
Zacarias 3, verso 1 e 2, quem que ele acusa? O sacerdote Josué. Ele está lá para acusar Josué, o sumo sacerdote Josué. Então, ele ainda tinha acesso, ele não tinha sido expulso ainda. A partir de que momento ele é expulso e não é mais visto no céu em nenhum outro verso, nenhum outro... A partir do momento que Jesus é empossado, após a ressurreição de Jesus. É ali que ele é expulso. E chega. Ele não tem mais acesso. Por quê? Simples. Porque o caráter dele foi exposto. As suas intenções foram expostas. Outra evidência. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás antes, ele vivia numa realidade antes. A realidade de Satanás antes era... Ele acusava, como tem na história de Jó. Mas ele tinha esperança de vitória. E como ele tinha esperança de vitória, ele tinha esperança de que não teria fim o reinado dele. A partir do momento que Jesus morre e vence com sua morte, e quando ele ressuscita, é comprovado que ele venceu, ele sobe ao céu, ele é empossado, entronizado. Satanás reconhece não externamente, mas no que ele vê, ele sabe que ele foi derrotado. E como ele sabe que ele foi derrotado, ele sabe que ele vai ter um fim. E esse fim está próximo. Aqui, é por isso que ele, quando é expulso, que ele sai do céu, ele sai cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora ele não tem mais que perseguir a mulher por causa do descendente dela que vai nascer. Agora toda a ira dele, e a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, vai ficar sobre o estudo que vem, para ver o finalzinho aqui do capítulo 12, e a gente começa o capítulo 13, com certeza, mas a ira dele se volta contra a mulher. Contra a mulher. O Apocalipse ele fala de um grande conflito. Mas ele não fala de um grande conflito num suspense. Não é como você pega um filme que tem o vilão contra o mocinho e você suspeita que o mocinho vai ganhar, mas você não assistiu o final do filme. Esse conflito que o Apocalipse descreve é um conflito que já tem um desfecho. Jesus já é o vencedor. Ele já venceu e Satanás já está derrotado. O problema é que no céu Satanás já foi expulso, mas aqui na terra não ainda. Ele ainda está aqui na terra, ele ainda tem na cabeça dele ele ainda tem uma obra a cumprir aqui na terra. E nós também temos. Nós somos o exército de Deus aqui nessa terra para expulsar Satanás da vida das pessoas que estão aqui na terra. Para que o reino de Deus venha aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, pronto. Para que o reino de Deus venha aqui na terra, dentro de mim, dentro de você e dentro das pessoas que são o nosso próximo. Essa é a nossa missão. E essa é a missão que a gente tem que cumprir. Deus abençoe vocês. A gente se vê então na semana que vem, na terça-feira. Amanhã tem live aqui no canal da comunidade. E, enfim, vamos nos encontrando. Deus abençoe você, abençoe a tua família, as pessoas que você ama. Proteja vocês, dê muita saúde para todos vocês. E que a gente nunca esqueça dessa missão que a gente tem para cumprir.
Deus abençoe vocês. Vamos orar? Nosso bom Deus, nosso amado Pai, dá-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito para cumprirmos a missão, essa missão tão sagrada, essa missão que é muito maior do que a nossa capacidade, mas é completamente possível, porque não temos que fazer nada absolutamente sozinhos, mas todo o poder de todo o universo está ao nosso lado para que possamos cumpri-la. Pai querido, estamos no meio de um grande conflito, no meio de uma guerra, mas no desfecho já dessa guerra, ela está muito perto do fim. Que nós possamos olhar, Senhor, para o fim dela, já podendo vislumbrar o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Que isso seja o nosso motor propulsor para que possamos viver, respirar, que possamos existir nessa terra, Senhor, em prol da Tua vinda, para Te reencontrar e levar o máximo de pessoas que está à nossa volta junto conosco. No que falhamos, Senhor, pedimos o Teu perdão. Abençoa cada um que está aqui presente e cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima.